Marta Levi, das páginas Dona Fada. Hoje nós vamos fazer esse vestido Angel. Esse nome foi dado porque essa manguinha chama-se manga anjo. Como vocês podem ver, é um modelo muito infantil, muito bonitinho. E no decorrer do vídeo vocês perceberão também que não é uma costura difícil. Informações sobre o molde e sobre os tecidos vocês poderão encontrar na descrição do vídeo. Na mesma descrição encontrarão os links para as demais páginas Dona Fada, bem como os links para as páginas dos nossos parceiros comerciais. Vestido Angel é um vestido curto, ele deverá ficar acima do joelho. Como eu já disse anteriormente, a costura dele não é difícil e o resultado é este que vocês estão vendo e que viram na apresentação do vídeo com o vestido cor-de-rosa também. Vamos começar então? Vamos ver então as peças que nós vamos usar. Nós vamos cortar a pala da frente na dobra do tecido 2 vezes. Tecido principal e forro. Eu estou usando o mesmo tecido como principal e como forro. Parte das costas. Na parte das costas nós temos o abotoamento. Então ela será cortada 4 vezes. Tecido principal e forro também. A manga. A manga nós cortaremos, se você quiser fazer a manga com barrinha, você vai cortar essa manga 2 vezes. Se você quiser fazer a manga forradinha, você vai cortar 4 vezes. No vestidinho xadrez eu fiz com barrinha, depois eu mostro para vocês. Então eu cortei 2 vezes. E resolvi cortar essa fazendo forrada, que é para vocês verem como é que a gente vai costurar se a manga for forrada. E vamos cortar, por fim, os 2 painéis da saia. Um painel para a frente, um painel para as costas e cortaremos ainda o babadinho. Se você quiser fazer a saia sem o babado, no molde você encontrará as medidas para a saia sem babado e para a saia com babado. A primeira coisa que nós vamos fazer é fazer a manga então. Vocês vão observar que essa manga tem um corte bastante diferente. Não alterem o corte dela, porque é justamente esse corte que dá aquela queda bonita nela. Então você vai pegar uma parte da manga, direito voltado para o direito, você sobrepõe a outra e vai costurar aqui ao redor da manga, nas 2 mangas. Nós vamos costurar na parte externa da manga apenas. Não vamos costurar aqui e nem aqui. E estando na máquina, nós já vamos aproveitar para costurar também a pala. Parte da frente, direito voltado para nós, parte das costas, direito voltado para o direito da frente. Alinhamos os ombros, centro voltado para o centro e vamos costurar os ombros. Faremos isso no tecido principal e no forro. Costuramos as 2 partes da pala. Vamos agora abrir as costuras aqui do ombro e passar a ferro, tecido principal e forro. Costuramos as 2 mangas com uma costura bem rente à margem, assim você não precisa recortar. Vamos virar para o lado direito essas mangas agora e passar a ferro também antes de usar. Você vira. Vai assentar essas costuras aqui bem assentadinhas e depois nós colocaremos na pala.
Passamos a ferro a pala, passamos a ferro a manga. Estamos com a manga forradinha. O que nós vamos fazer agora é o seguinte. Aqui nesta ponta, você vai unir essa ponta desta maneira como vocês estão vendo, a parte redonda voltada para dentro da pala. Você vai alfinetar essa ponta exatamente aqui na costura. E vai alfinetando por toda a cava. Vocês vão observar que vai sobrar um pedaço da manga. E eu já explico por que isso. Olha, vamos vir alfinetando. Alfinetamos até o final. Deste lado sobrou esse centímetro aqui. Vamos alfinetar do outro lado agora. Alinhando a cava da manga com a cava da pala. Deste lado também sobrou. Dá para vocês verem, né? Aqui sobrou um pouco mais, aqui sobrou um pouco menos. Por que que isso acontece? A cava da frente é menor do que a cava das costas, cerca de 1 centímetro. Se eu fosse fazer a manga com o tamanho exato de cada cava, eu teria que fazer um molde aberto para vocês. O molde aberto, além de gastar muito papel para imprimir, ele dá muito mais trabalho para cortar. Então eu optei por fazer a manga um pouco maior. Nós vamos alfinetar essa manga. Assim deve ficar mais fácil para vocês verem. Então nós alfinetamos, sobrou este tanto aqui, sobrou este tanto aqui. O que nós fazemos agora? Você vai cortar, não desta maneira acompanhando a pala. Você vai cortar alinhando com a própria queda da manga. Estamos com a manga do mesmo tamanho de um lado, do outro lado faremos a mesma coisa. Vamos cortar alinhando com a manga. Dessa forma nós temos a manga perfeitamente encaixada. Foi fácil alinhar na cava e foi fácil cortar. Se vocês tivessem que cortar um molde aberto com um lado maior do que o outro, seria muito dificultoso, porque essas coisas redondas são complicadas para cortar. Agora nós vamos fazer a mesma coisa do outro lado, colocar do centro da costura do ombro para as laterais, cortar as sobras e depois nós vamos passar uma costurinha rente aqui só para segurar a manga antes de colocar o forro. Costuramos a manga na cava. Passamos uma costura bem rente só para segurar a manga. Vocês vejam que ela já tá super bonitinha. Manguinha forrada. Neste vestidinho, nós fizemos a manguinha sem forro. Cortei uma vez só, passei um overlock, pelo lado direito eu costurei a cianinha, como vocês encontrarão num passo a passo aqui na descrição do vídeo. Virei e passei uma costurinha segurando a cianinha. Ela fica dessa maneira. Esta daqui vai ficar um pouco mais armadinha porque tem os dois tecidos. Depois que nós fizemos essa primeira costura, nós vamos então costurar o forro. Aqui é a cava do nosso vestido, a pala da frente. Pala da frente do forro, alinhamos costura do ombro com a costura do ombro,
vamos alinhavar ou alfinetar a cava toda. Vocês não vão ter dificuldade para costurar essa manga, porque o corte dela é idêntico ao corte da cava. Então, isso facilita bastante na hora de costurar. Claro que vocês só precisarão prestar atenção, porque a manga tem uma ligeira curva. Então, que é para não deixar preguinha na hora de costurar. Mas é uma manga realmente, a modelagem dela é um pouco complicada, mas a costura dela é bem simples. Vejam, alfinetei o forro e vamos costurar. Do outro lado faremos a mesma coisa, alfinetaremos o forro e vamos costurar. Costurado o forro na manga, nós estaremos com ela então dessa maneira. Costuramos uma cava, costuramos a outra cava. Nós vamos agora costurar os decotes. Para costurar o decote, você vai dobrar essa manga, enrolar enroladinho, bem enroladinho. Colocar ela aqui para dentro, unir a costura dos ombros. E alfineta o máximo para dentro que você conseguir para segurar essa manga fora da nossa linha de costura. Alfinetado os ombros, você vai alfinetar o resto. Centro das costas, decote, parte da frente. Deste outro lado, nós vamos fazer a mesma coisa. E não se preocupem, porque a manga vai sair daqui sim. Ela parece apertado, mas não é não. Alinhamos as costuras dos ombros. Alfinetamos. E agora você vai alfinetar o restante do decote e do centro das costas. Sempre prestando atenção de tirar a manga do nosso caminho de costura, tá bom? Pra gente não costurar essa manga na costura do decote. Não é difícil, viu, gente? Parece porque é uma manga muito grande, mas não é difícil, não. Ela enrola tranquilamente, você pode costurar sem medo, só prestando atenção nisso, tá vendo? Sempre tirando a manga do nosso caminho de costura. E nós vamos, se você tiver alguma insegurança, você alinhava para ter certeza que não segurou a manga. E nós vamos costurar agora, centro das costas, o decote das costas, ombro, decote da frente, ombro, decote das costas e centro das costas novamente. Costurado, nós estaremos com a pala dessa maneira. Aqui no canto nós tiramos o excesso de tecido e nesses 4 cantos, nesses 4 ângulos aqui do decote, nós vamos fazer um pique até próximo à costura. Eu não sei se eu tô chegando muito próximo, porque eu não enxergo, eu tenho medo de ir até lá, tá bom, gente? Mas vocês façam até próximo. Feito esses piques, no resto do decote vocês não vão fazer mais pique nenhum. O que nós temos que nos lembrar é que costura curva precisa de pique sempre. Ou você vai cortar rente com a tesoura de picotar, ou você vai fazer os piques. Eu não vou usar a tesoura de picotar hoje, vamos fazer os piques. Procure fazer os piques nessa posição, ligeiramente enviesados, até próximos à costura. Na parte onde a costura fica reta, você não precisa fazer pique. Como essa manga tem uma curva acentuada, nós vamos fazer pique nela toda. Com os nossos piques feitos, pelo lado da frente, que é o lado que está fechado, você vai começar a puxar essa manga delicadamente. Tá vendo, gente? Ela sai com muita facilidade. Apesar do ombro ser estreito,
Vocês não precisam ter medo, porque a manga vai sair com muita facilidade. Puxamos uma, vamos puxar aqui a outra. E a nossa palhinha está pronta. Na sainha, a primeira coisa que nós vamos fazer é uma carcelinha na parte das costas da saia. As carcelas têm normalmente de 5, nesta saia, que ela é um trecho mais curto, de 5 a 12 centímetros, dependendo do tamanho da saia. 5 a 10 até estará bom. Então, nós vamos achar o centro da parte das costas e vamos colocar uma carcela aqui. Neste tamanho de 2 anos, eu estarei usando uma carcela de 6 centímetros. Nós já temos um vídeo carcelas, então vocês podem usar as carcelas que estão naquele vídeo. Eu vou mostrar uma outra maneira aqui para vocês, porque pode ser mais simples para algumas pessoas. Eu cortei a tira da minha carcela, sempre com 7 centímetros de largura, e pelo comprimento que vai ter a minha carcela. Esta vai ter 6 centímetros, então eu cortei aqui com 14 centímetros, para sobrar um pouco aqui para fora. Cortei, passei 1 centímetro e dobrei no meio, alinhando as bordinhas. Pronto, a carcela está aqui. Aqui está cortado o tecido da saia, os 6 centímetros que eu preciso para a carcela. Viro dessa maneira, viro dessa maneira, até que eu fique com isso daqui reto. O que faço agora? Vou colocar aqui, alinho, viro, a nossa carcela já está feita. Dobro por cima. Alfinetamos. Vejam, eu estou com 1 centímetro de margem de costura aqui para dentro, apenas isso, não mais do que isso. Aqui, olha, onde nós fizemos a curvinha, ela vai ficar mais próxima. Colocamos o nosso alfinetinho. Alinhamos com a margem que nós já temos dobrada, 1 centímetro de margem de costura. Alfinetamos e agora nós vamos costurar isso retinho dessa maneira como está. Vou costurar e mostro para vocês. Aqui está costuradinho. Eu acho isso uma maneira bem simples de fazer. Vocês podem treinar num paninho para ver se para vocês também é mais simples. Então, ela está dessa maneira. Esta parte é a parte que vai se sobrepor. Então, esta parte nós vamos colocar para dentro, toda ela para dentro. E a nossa carcela está pronta. Nós vamos passar uma costura aqui no final da carcela e prender aqui também para na hora de franzir a gente não franzir errado. Cortar o excesso da carcela e a nossa parte de trás com a carcela já estará pronta. Nosso segundo passo é com a saia aberta da maneira como está. Nós vamos colocar o babado. E aqui vocês vão fazer o seguinte. O babado está cortado em 2 tiras, porque para quase nenhum tamanho o babado daria, a não ser que você comprasse muito tecido, que é bobagem. Então, você vai emendar a tira no meio. Depois de emendada, você não vai fazer a barra desse babado. Nós vamos apenas emendar as 2 tiras e as 2 da parte da frente. Vamos passar as linhas de franzir em um dos lados, franzir até atingir o trecho da parte das costas e separadamente o trecho da parte da frente e vamos costurar o babado sem fazer a barra.
está franzidinho. Como vocês observam, ele está franzido e sem a barra não foi feita. Lado direito, você vai virar dessa maneira para o lado direito do painel da saia, onde você vai colocar o babado, alinhar, alfinetar e costurar. Aqui cabe uma observação. Eu sempre falo para vocês, vamos passar 2 fios de franzir e franzir. É o método normal de se franzir, é o método que eu normalmente uso. Este foi franzido com um calcador de franzir. Eu tenho aqui 3 calcadores. Um é aquele que é uma coisa grande assim, redonda, que eu não consigo usar, ele estraga a minha máquina. Esses 2 aqui, este é o pé usado para franzir, um tecido só, e esse é usado para você colocar por baixo o liso e por cima o que vai ser franzido. Ele já vai costurando junto. Não consigo também fazer dessa maneira, mas eu uso este pé para franzir. Com este pé, ele vai saindo muito do lugar, então eu prefiro usar este pé. E coloco ele a uma distância de mais ou menos quase 1 centímetro da margem, como vocês podem ver aqui. E vai franzindo. A regulagem na minha máquina para ficar este franzido, eu não mexi nesse franzido, ele saiu da máquina assim. Na minha máquina, a regulagem é largura do ponto 4, que é o ponto de franzir. E a tensão do ponto, que normalmente eu também deixo no 4, para fazer esse franzido eu deixo no 7. Se você colocar menos, ele fica menos franzido, se você colocar mais, ele fica mais franzido. Nesta largura e nesta tensão que eu estou dizendo para vocês, nós temos aqui o dobro da medida do painel da saia e o franzido deu dessa maneira. Outra dica, quando eu uso este pé, eu sempre deixo um fio bem grande no começo e um fio bem grande aqui no fim. Por quê? Porque a gente não sabe exatamente como vai ficar esse franzido. Você pode ter que abrir o franzido e vai precisar do fio. E pode fechar o franzido também se ele ficou grande demais. Então já sabem, vocês podem usar esse pezinho, ele dá certo. É um pouco mais trabalhoso depois para tirar a linha do franzido, porque ela fica mais firme. O outro detalhe no caso de usar esses pezinhos é que na hora de você costurar, vocês observam aqui que ele franze puxando só para um lado. Então na hora de costurar, você tem que ir ajeitando esse franzido para que ele fique reto, tá bom? Ajeitado, costurado, ele estará dessa maneira. Já prendi na parte de trás. Costuramos, eu passei aqui o overlock e não fiz o rebatido nessa costura. Nós só vamos fazer esse rebatido depois que nós costurarmos as 2 saias. Qual será então o nosso próximo passo depois que nós colocamos os babados nos 2 painéis da saia? Esse daqui é o painel das costas, o painel que tem a carcela. Nós vamos franzir a saia, parte das costas um lado, outro lado. A parte da frente é um lado só, vocês já sabem. Franzido, você vai puxar o fio até que atinja a medida que nós temos aqui nas costas. Está aqui, olha. Posição, qual seria? Direito com direito, certo? Direito com direito. Vamos franzir um lado, vamos franzir o outro, até que atinja esta medida. Viramos e vamos costurar a parte franzida a partir da costura aqui do centro, só no tecido principal. O forro vai ficar solto, como nós fazemos em praticamente todos os nossos vestidos. Parte das costas costuramos separado, porque ela é separada. Parte da frente costuramos o painel inteiro.
Eu vou fazer isso para mostrar para vocês o acabamento da manga. Olha, costuramos parte das costas, costuramos parte da frente. Primeira coisa, eu estou passando uma medida para vocês para ser feito um franzido bem franzido. E eu sugiro que vocês sigam essa medida, porque esse vestido fica bonito bem franzido. Eu já vi ele com menos franzido, fica muito estranho, viu? Façam com bastante franzido. Segunda observação, eu estou usando aqui tricoline, tanto na pala quanto na saia. Se você for usar um tecido mais fino, porque esse vestido é muito bonito, se vocês fizerem ele em renda, em organza, esses tecidos de roupa de festa de criança, ele fica lindo também. Quanto mais fino o tecido você usa, mais você precisa franzir para que ele fique bem franzido e bem bonito, tá? Então, está aqui, olha, costuramos no lado direito da pala, estamos com o forro solto. Estamos com o forro solto também na parte das costas. O vestido já está todo costurado, ele fica grande, fica mais difícil para vocês verem, mas eu vou explicar direitinho. Então, estamos aqui, olha, esta é a parte da frente, esta é a parte das costas. Forro solto, bonitinho. Esta daqui é a lateral da manga. Você vai pegar a lateral dessa manga, virar a costura aqui para cima. E vai alfinetar até embaixo. Até embaixo, que eu digo, até o final da manga. No lado da frente, nós faremos a mesma coisa. Está aqui o forro solto, você vai pegar a lateral da manga, vira a costura aqui para o lado de dentro da pala, alfineta até o final da manguinha. Nós fazemos isso dos dois lados. Vocês reparem que a pala aqui na lateral, ela é curtinha mesmo. A intenção é que fosse curta mesmo. Eu tinha até pensado em fazer com meia pala, aquela que entra na cava, mas isso dificulta para as pessoas que não sabem costurar muito bem ainda. Essa meia pala dificulta o acabamento. Então, o que você faz? Costura da cava, costura da cava. Você une a costura da cava, vamos alfinetar. Aqui é os dois lados que a manga já está presa na saia. Você vai alfinetar junto agora as duas partes da manga, frente e costas, tá bom? Tá bom, tá bom. Agora nós temos aqui a costura que une a saia com o babado, que eu falei para vocês não fazerem a costura rebatida. Por quê? Porque agora nós vamos verificar se elas estão batendo. Vocês vejam aqui, elas não estão batendo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou consertar isso daqui de maneira que a costura fique batendo. Eu vou fechar um pouquinho a costura, vou ter que desmanchar um pedacinho porque o babado está batendo. Feito esse conserto, você vai alfinetar também e nós vamos costurar de cima a baixo a pala, a saia e o babado. Nós costuramos, estamos aqui ainda com o nosso forro solto. Passamos um overlock ou zigue-zague. Vocês vejam que nós alinhamos as costuras, a costura do babado e a costura aqui da cava. Agora nós vamos fazer esse acabamento interno. Este acabamento é feito da maneira como nós sempre fazemos.
Aqui onde você costurou, você vai virar na mesma medida da costura. E nós vamos costurando isso por sobre a costura anterior. Aonde nós temos a costura lateral, você vai jogar essa costura para um dos lados, a costura não está aberta, vai dobrar. E aqui você vai precisar observar que ao dobrar, que fique a costura correta aqui na cava. Então, dobrou, alfineta, e você vai fazer isso ao redor da pala toda. Este acabamento deverá ser feito à mão. Você não deve fazer esse acabamento à máquina. Ele deverá ser feito à mão. Eu vou tentar mostrar depois para vocês como é que faz. Por que que ele deve ser feito à mão? Nós temos um acabamento aqui na manga que nós embutimos a costura da manga. Então, vocês vejam que a pala fica praticamente para dentro de um certo trecho da manga. Isso complica bastante para fazer a máquina. Não que não dê para fazer, dá. Mas o vestido está todo bem feitinho, todo arrumadinho. Eu sugiro que façam à mão. Olha, a parte aqui da frente, ela entra mais ainda embaixo da manga, tá vendo? Então, você faz dessa maneira, ou alinhava ou alfineta, e depois faz à mão. 2 linhas. Você vai colocar a agulha para cima da costura que você usou para pregar a saia na pala. Pode colocar um ponto bom. Você vai pegar a saia franzida, vai estar reforçado, e depois pega a pontinha da pala. E pegue sempre por dentro da costura, que é para não aparecer o ponto do lado de fora. Além do que, quando você pega por dentro, você está pegando uma quantidade maior de tecido. Essa costura aqui vai ficar mais segura. Aqui é o pedaço da manga que é embutida. Você sempre tome cuidado para costurar só a pala na saia e não prender a manga junto. Procure não fazer pontos muito afastados, que é para deixar a costura mais segura, já que nós não vamos usar a máquina depois, então você faça aqui pontos mais juntos, para que essa costura fique mais segura. Chegou ao final, você dá o nozinho e coloca essa linha para dentro. E pronto, nós estamos aqui com um acabamentinho bem feito, seguro, isso daqui não vai soltar. E o vestido tá todo bonitinho, prontinho. Bom, vamos fazer então aqui umas observações finais. Barrinha. Você pode fazer uma barrinha simples, ou você pode pôr cianinha, ou você pode pôr uma rendinha, tanto faz, ela vai ficar uma gracinha. Na minha ideia era inclusive colocar a rendinha, eu vou ver ainda se eu vou colocar. Eu queria ter colocado na manga também, só que eu esqueci. Esta rendinha fininha dessa maneira, se você for colocar, você vai colocar, depois que você costurou a manga, virou tudo direitinho, você vai colocar a rendinha aqui, ou por fora, ou na beiradinha por dentro, aparecendo só a pontinha. E depois que você colocar a rendinha, aí então você vai embutir a manga na costura lateral. Deixa eu tirar esse alfinete daqui, porque ele já me machucou.
eu esqueci de colocar antes. Então, se eu for colocar agora, eu vou fazer uma viradinha, fazer o acabamento aqui direitinho e costurar ao redor da manguinha. E a mesma rendinha eu costuraria ao redor da barra aqui do babado. Por que que eu falei para vocês não fazer a barra no babado antes da gente colocar o babado? Por causa dessas diferenças que podem dar. Olha, vocês vejam aqui, por exemplo, ele tá com uma ligeira diferença. Então, a gente vai acertar isso daqui agora. Se já tivesse com a barra feita, a gente não poderia fazer isso. Teria que desmanchar a barra, ia dar um trabalho danado. Então, depois que você costurar, aí você olha, vê se deu alguma diferença. Se deu, você acerta. E depois, então, a gente faz a barra e coloca o acabamento que achar necessário. Na parte das costas, nós faremos as casas e colocaremos os botões. Eu vou mostrar para vocês o que já está pronto para vocês verem direito e avesso. Olha, está aqui a parte das costas dele. Essa manguinha não é forrada, vocês vejam, já mostrei para vocês, só tem o acabamento em cianinha. A parte da frente dele, decotinho quadrado, super bonitinho. Nesse sistema, nós ficamos com laterais embutidas e com a costura da manga embutida e fizemos o acabamentinho aqui à mão. Para fazer o acabamentinho à mão, você vai usar sempre uma agulha com 2 linhas, tá bom? Não deixe uma linha só. Reforce a costura para não ter problema, já que nós não vamos passar a máquina. Depois de todo costurado também, então, você pode virar a costura do babado para dentro e fazer um rebatido bem rente aqui a costurinha. Fazemos as casinhas, colocamos os botõezinhos e o nosso vestido está pronto. Ele não é difícil de fazer, fica com um acabamento muito bem feito esse sistema de você embutir a costura da manga. O caimento dessa manga, a modelagem dela é completamente diferente da modelagem do vestido passarinho. Aliás, o vestido inteiro, a modelagem é completamente diferente. Eu estou avisando porque ao olhar ele se parece com o vestido passarinho. Mas a modelagem é bem diferente, a manga é diferente, a palha é diferente, é tudo diferente na verdade. E como eu estava dizendo então, o caimento dessa manga é uma gracinha, ela não é uma manga difícil de fazer e eu tenho certeza que vocês vão gostar. Bom, eu vou dar os acabamentos finais no vestidinho cor-de-rosa para poder fotografar e a gente vê o resultado. Agradeço a todos o apoio e até o próximo vídeo.